Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o formato correto do documento italiano na Itália. Fábio, como assim? Não é só pedir certidão de nascimento, certidão de batismo? Não, existe um formato correto e é o que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu vou utilizar o nosso Sagabook. Se você ainda não tem o seu Sagabook, eu recomendo que você tenha, vou deixar o link na descrição desse vídeo, que é o nosso manual oficial da cidadania italiana. E olha só, lá na página número 48, formato do documento italiano. O que acontece? Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença entre certidões simples e certidões interior, as certidões brasileiras. Então, existe um formato correto para que você solicite para fazer o processo de cidadania italiana. No que diz respeito à certidão italiana, acontece a mesmíssima coisa. Primeira coisa que a gente precisa, então, entender. Existem dois tipos de documentos italianos, tal qual tem no brasileiro. Certidão civil e certidão religiosa. Fábio, calma, pelo amor de Deus, me ajuda. Como eu sei se eu preciso de uma ou eu preciso de outra? Depende do ano e local que nasceu o seu dante causa, o seu antenato italiano. Por quê? A Itália, igual a gente conhece hoje, ela tem um pouco mais de 100 anos, tá? 150 anos, um pouquinho mais. A Itália, ela não era assim. Há mais de 200 anos, ela não era um país, ela era um conglomerado de cidades-estados. Então nós tínhamos o Reino das Duas Sicílias, nós tínhamos a Lombardia, percebe? Nós tínhamos vários países, se a gente pode chamar assim. E cada país desse tinha a sua moeda, tinha a sua língua de certa forma, tá? Quando houve a unificação da Itália, essa unificação não aconteceu no mesmo momento. Então primeiro foi unificado, a Itália foi começando a ser incorporada pelo sul, depois pelo centro e só no finalzinho, só mais pra frente, o norte, o nord, entrou a compor a Itália. E isso fez com que o início do registro civil na Itália tenha acontecido em momentos diferentes da história. Então, primeiro, só existe no norte e no centro até eu diria que existe também um ano, que eu vou falar pra você aqui. No sul já é mais complicado. Vamos começar pelo norte. O norte, quando eu falo norte, eu tô falando do Vêneto, Friuli, Venezia Giulia, bem nord. Eles implantaram o registro civil no dia 1º de setembro de 1871. Então vamos pegar aqui um caso. Digamos que o seu antenato, seu antecausa tenha nascido na região do Vêneto. E aí você começa a fazer as investigações para saber qual o ano que ele nasceu e você descobre que ele nasceu em 1880. Ele tem um registro civil. Já existia o registro civil desde 1º de setembro de 1871. Aí você descobre que ele nasceu no dia 1º de julho ou no dia 28 de agosto de 1871. Antes de 1º de setembro, ele não tem. Não adianta você entrar em contato lá com o cartório, que é o comune, e pedir a certidão, o registro civil dele, a certidão civil. Eles vão dizer, olha, sinto muito, nós não podemos emitir esse documento para você porque nós não temos esse documento, visto que aqui na nossa cidade o registro começou no dia 1º de setembro de 1871. Aí agora a gente vai pro meio da Itália. Quando eu falo meio, eu tô falando Toscana, Umbria, Emília-Romagna, Le Marche, aquela região, Látzio, começou um pouquinho antes. Começou em 1866. Não é todos os comunes dessas regiões que começaram nesse ano. Então, é importante que você, ao descobrir a data certinha do seu antenato italiano, entre em contato com o comune para saber se ali existe ou não o registro civil. Mas, via de regra, a gente utiliza a data de 1866. Quando a gente fala mais para baixo da Itália, aí a gente tá falando da região de Campania, Molise, Basilicata, Calábria, Sardenha, Sicília. Ali já existem relatos, já existem documentos a partir de 1830 e bolinha. Então veja, olha a diferença de tempo que a Itália teve para implantar o registro civil em todas as partes do país do qual a gente conhece hoje. Fica mais fácil assim, certo? Então, primeira coisa, você precisa descobrir qual é o local e a data ou o ano provável de nascimento do seu antenato italiano. A partir deste momento, você vai descobrir se você vai precisar do registro civil ou do documento religioso, porque se não havia o registro civil naquele local, você vai pedir para a igreja, porque quem detinha os registros dos nascimentos naquele momento, antes da implantação do registro civil, eram as igrejas, eram os padres. Então, ou você vai pedir para um comune italiano, que é a prefeitura e o cartório, ou você vai pedir para uma igreja. Ok, então tá, Fábio, já entendi então que ou é civil ou é religioso. Como que eu peço esse documento civil? Existe um nome, existe uma nomenclatura? Existe. Você vai pedir um extrato di nascita. Extrato di nascita. Existe certificato, extrato. Você vai pedir um extrato. O nome completo e correto desse troço é extrato
per riassunto dell'atto di nascita. Então, anote aí, eu vou pedir pro Felipe colocar aqui na tela para você anotar. Se você ainda não tem o Sagabook em mãos, anote extrato per riassunto dell'atto di nascita. Você pode pedir um extrato de nascita que eles já vão entender. O importante é que você não solicite um certificado, porque são coisas diferentes, tá? Outra coisa, neste documento tem que constar o nome dos pais. Muita gente pega um certificado de nascita e no certificado não vem o nome dos pais. Às vezes até um extrato de nascita, o comune esqueceu por algum motivo muito estranho e não colocou o nome dos pais. É obrigatório o nome dos pais no documento de nascimento ou de batismo italiano. Fábio, tá bom, e o documento religioso? É um extrato per assunto dell'atto di battesimo? Não. Aí no caso do batismo é certificato di battesimo. Aí sim, certificato di battesimo emitido por um padre de uma determinada igreja ou de uma cúria, que também é a manda-chuva das igrejas, e também tem que ter o nome dos pais. Fábio, e no caso de documentos, sei lá, de matrimônio, de casamento, digamos que o meu antecausa se casou na Itália também. Se for um casamento civil, o mesmo nome lá da nascita só muda o final. Ao invés de extrato per riassunto dell'atto di nascita, é extrato per riassunto dell'atto di matrimonio. Tá? Então um é nascita, que é nascimento, outro é matrimônio, mas os dois são extrato per riassunto dell'atto. No caso do documento de casamento religioso, é certificato di matrimônio. Então, você já aprendeu aqui duas coisas importantes. Nascita significa nascimento e matrimônio significa casamento, e matrimônio também é o semelhante em português. Ambos esses documentos têm que ter o nome dos pais, tem que estar carimbado, assinado, enfim, todos os critérios que um documento italiano tem que ter. A única coisa que o seu caso, tá, for um documento religioso, então se for um certificado de battesimo ou um certificado de matrimônio, você vai ter que pedir para o padre reconhecer a própria assinatura dele na cúria metropolitana, tá? Então é o único passágio a mais que a gente tem quando tem a ver com documentos religiosos. O documento de nascimento basta que ele esteja carimbado e assinado pelo oficial, tá pronto para ser utilizado, pode pedir para ele mandar para você no Brasil. No caso do documento religioso, antes de mandar para você no Brasil esse documento, peça para ele então pedir para a cúria fazer a própria autenticação da assinatura dele. Normalmente os padres já sabem isso, normalmente os padres já sabem que eles não têm autoridade só para assinar o documento e mandar esse documento para o Brasil. Eles sabem que essa assinatura dele precisa passar pela cúria. Tá tudo bem, eles já sabem disso, mas é sempre bom reforçar, tá? Então, agora você sabe que existe uma diferença entre certidões civis e religiosas e o pedido de determinado documento tem a ver com o momento em que o registro civil foi implantado na Itália. E se você não sabia dessa informação até agora, digite aqui embaixo. Que bacana, eu não sabia dessa informação. Muito obrigado, Fábio Lindo. Se você já sabia dessa informação, escreva. Que bacana, eu já sabia, mas é sempre bom ouvir mais uma vez para reforçar o conhecimento que eu já tinha adquirido. Em ambos os casos, sabendo ou não sabendo, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito e clica no tal do joinha no vídeo se você ainda não clicou. Importante porque isso faz com que o YouTube entenda que, opa, esse vídeo é boladão e ele vai entregar para mais pessoas, porque infelizmente é assim que funciona as redes sociais. Eles não entregam para todo mundo e a gente tem que ficar aqui pedindo para vocês ajudar a gente para poder entregar para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um grande abraço. Espero que você tenha adquirido conhecimento, gostado desse vídeo e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Arrivederci!